Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a enfermeira Simone e vim nessa tarde falar com você sobre a questão do Outubro Rosa. Eu convido a você a ficar nesse papo gostoso. Hoje nós vamos falar sobre a saúde da mulher, a importância do autocuidado, de você mulher aí ou homem que é rodeado de mulheres, levar as informações que vai ter essa tarde. O que seria então esse Outubro Rosa, que tanto se fala de Outubro Rosa e por que o outubro, né? Então, só questão histórica, foi lá na década de 90, foi nos Estados Unidos, teve a primeira corrida na conscientização do câncer de mama. Então, essa idealização, ela veio de fora, tá? Ela veio de lá, e essa campanha virou mundial. E o Brasil, né, adotou também o outubro como Outubro Rosa, inclusive o símbolo também veio dos Estados Unidos nessa campanha. E aí muitos me questionam como enfermeira, adianta falar então sobre prevenção só na questão do outubro? Então eu tenho uma informação para te dar. Em questão de saúde, nós temos o Ministério da Saúde, nós temos um calendário, onde ele é chamado no Brasil de calendário colorido. Qual a importância desse calendário? Nada mais é do que a cada mês a gente trazer uma discussão, uma conscientização sobre uma doença que ela precisa e ela consegue ser prevenida com informação. Mas aí você me diz, mas adianta falar sobre câncer de mama ou qualquer doença só nos meses coloridos? Bem, eu digo a você sinceramente que se eu não estivesse aqui no Outubro Rosa falando sobre o câncer de mama, trazendo conscientização e prevenção e principalmente informação, não seria dito em data nenhuma, né? Então acaba caindo no esquecimento. Então, o que eu quero dizer para você? Vamos entender um pouquinho o que seria o câncer de mama em si. Então, vamos entender de uma maneira bem sucinta e simples para você aí o que seria câncer, porque muita gente tem a curiosidade. O câncer, a palavra câncer, ela tem muito mito voltado sobre ela, ninguém gosta de falar sobre esse assunto. Então eu venho te dizer que o câncer nada mais é do que a multiplicação celular desorganizada, né? Aonde essa multiplicação ela vai aumentando, tomando um tamanho de um tumor, aonde essas células que são benignas acabam virando malignas. Mas aí, doutora, peraí, eu não entendi direito. O que ocorre? Eu tenho algo para te dizer importante para te dar essa informação para você ficar ligadinho na questão preventiva. Você sabia, por curiosidade, que o desenvolvimento celular, que nós chamamos de oncogênese, que é o começo do câncer lá na célula, ele demora anos para se tornar um tumor? Acredite, nós temos fase de iniciação, de promoção e desenvolvimento desse tumor. E isso pode ocorrer em 10 anos, 5 anos. Então assim, se eu consigo te conscientizar para que você faça o preventivo, o autoexame, o autocuidado, você pegar no início do desenvolvimento dessa célula, aonde a mamografia, o autoexame detecta, você tem 95% de chance de cura. Então é importante, a prevenção é muito importante. Isso garante para você um prognóstico de cura muito alto, aonde a maioria das mulheres, eu vou falar de mulher para mulher, né? A maioria tem medo, eu já ouvi assim. Eu acho que você também já ouviu aí. Ai, Deus me livre, eu não vou fazer o autoexame, porque se eu acho um caroço, né? Então assim, tenho algo para te dizer. Se você não fizer, esse caroço vai estar aí do mesmo jeito. E quando ele se tornar detectável ao ponto de você sentir sinais e sintomas, a doença já progrediu. Então pensa comigo. Você não preveniu nada, você simplesmente deixou de se cuidar, né? De ter o autocuidado. Então eu venho te dizer que é importante você perder o medo de se tocar e de se conhecer. A cura, há tratamento, tá? No Brasil hoje há um índice muito alto de cura do câncer de mama. E aí eu digo pra você, é possível eu ter a prevenção? É possível prevenir? Sim, e eu vou te dizer como, tá? Primeiro eu vou dizer o que não fazer, tá? Então eu sei que quando eu falo a questão, por exemplo, da bebida alcoólica, as pessoas ficam assim, poxa vida, eu não posso nem beber meu vinho. Não, a sua taça de vinho você pode, né? O que não pode é beber em alta escala, pelo motivo de que o álcool, ele muda a questão celular, levando o seu corpo mulher, a desenvolver hormônios que são desenvolvidos para o câncer de mama. Então, quanto mais você bebe uma quantidade, você muda o DNA da sua célula através da bebida, tá? Então você pode sim ter seu momento com seu vinho, mas vamos evitar de beber demais.
Outra coisa também, sobrepeso, tá? Você, mulher, né, que tá um pouquinho acima do peso, é importante pensar o quê? Como prevenir? Atividade física. Quando a gente fala de atividade física, eu estou falando de você controlar os seus hormônios do seu corpo, o estrogênio e a progesterona, que são os dois, principalmente o estrogênio, são os dois responsáveis em um tipo de câncer, tá? Que nós temos um câncer mamário, que é um câncer chamado de câncer hormonal. Então, o que eu digo pra você, outra coisa importante, antigamente, a mulher acima dos 50 anos, 45, 50 anos, que começava o risco dela desenvolver o câncer de mama. Mas, infelizmente, com o uso indiscriminado dos anticoncepcionais orais, tá? Então, quanto mais anticoncepcionais orais precoce você ingerir no seu corpo, se você tiver uma predisposição genética, tá, a ter o câncer de mama, você pode precocemente ter esse câncer de mama. Infelizmente hoje eu tenho pacientes, por exemplo, tratei de uma paciente há pouco tempo atrás, aonde ela teve o câncer aos 32 anos, tá? Isso é extremamente raro, né? Então as mulheres cada vez mais precocemente está tendo que fazer o autoexame e a mamografia. Aí você pode me perguntar, mas doutora, e aí? Quando a gente fala de mamografia, a ANS diz que é acima de 40 anos, bem, depende. Hoje em dia é de acordo com a sua predisposição. Então você pode ter, sei lá, 25, 30 anos. Se você fizer o ultrassom, que é o primeiro exame que vai ser dado para você fazer de imagem, e no ultrassom, essa imagem ela ser suspeita, que a gente chama de nódulo suspeito, automaticamente vai ser autorizado sim, independente da sua idade, você fazer a mamografia, tá, como preventivo. O que mais eu posso fazer, doutora, para melhorar, diminuir esse índice de prognóstico da doença? Vamos lá. Eu digo para você a questão da alimentação, tá? Nos Estados Unidos, eu tenho algo para dizer para vocês bem legal. Fizeram uma pesquisa aonde a curcuma, que é o açafrão, ele tem pesquisas comprovadas, tá? Inclusive agora tem a curcuma até em cápsulas, aonde ele ajuda a diminuir o câncer. Então assim, nós temos a alimentação ao nosso favor, né? Então como a célula, nós temos o que? Eu posso intoxicá-las, né? Então eu tenho o que? Antioxidantes. Então quanto mais alimentos antioxidantes você tiver na sua alimentação, quanto menos inflamação você provocar no seu corpo, né? Com gorduras, alimentos saturados, alimentos cheios de sódio. Então assim, é possível ajudar você prevenir o câncer? Sim, você precisa ter uma vida regrada, né? E não dizer da questão da saúde mental, porque a saúde mental é importante também quando a gente vive em momentos de estresse. Infelizmente, aumenta esse índice de descontrole hormonal, que também pode desencadear uma multiplicação celular aí desorganizada do seu corpo e você desencadear o câncer, tá? Então vamos entender um pouquinho. O principal, o que se fala para prevenção, que você pode tomar uma atitude agora comigo mesmo, refletir e fazer o autoexame, tá? Eu não gosto muito dessa questão, quando eu vou palestrar sobre a questão do autoexame, a gente vê as imagens, né? Primeiro pega aqui, depois pega lá, né? Então eu não gosto de uma rotina, eu digo de ordem, porque a mulher se perde e você cansa de fazer, você fala, não vou fazer. Então vamos lá, o que eu quero que você faça? No teu momento, tá? Não esqueça que o autoexame, ele tem que ser feito depois da menstruação, tá? Porque antes da menstruação, próximo da sua menstruação, há um aumento que nós chamamos uma displasia mamária. Então a sua mama, você pode sentir nódulos, que são apenas os nódulos hormonais, tá? Então você tem que fazer 7 dias depois da sua menstruação. Então marca uma data aí, e do mesmo jeito que você marca sua manicure e seu cabeleireiro, que eu sei, você também vai marcar na sua agenda para você fazer o seu autoexame, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer, se conhecer, tá? O câncer, ele dá sinais. Qual é o principal que eu posso observar e ver que tem algo errado? Bem, sabemos que o nosso corpo, né, ele tem o lado direito, o lado esquerdo, a gente tem um pé um pouco maior do que o outro, a mão, e isso acontece com a mama da mulher também, tá? Então, o que eu quero que você observe? Primeira coisa, observe a sua simetria. O que é simetria? Se olhe no espelho nua e veja, conheça a sua mama, para que, se você não se conhecer, como é que você
você vai saber se tem uma alteração. Então é importante você se olhar no espelho, pedir, se você é casado ou tem um companheiro, que você peça para ele olhar, porque ele também vai conseguir observar, olha amor, tá diferente, tem alguma coisa que não era, né? Então, o aumento indevido, discriminado de uma mama para outra, tá? Então, o que pode acontecer? A coloração da sua mama, você notar que próximo da auréola ela tá mais avermelhada, mais dolorida, tá? E a questão também de você apertar o seu mamilo para que verifique se saia algum líquido, tá? Outra coisa importante, algumas mulheres, elas têm a progesterona, o estrogênio muito alterado, e aí acaba saindo um líquido, tá? Então esse líquido, às vezes, você observa, se você já tem, né, essa saída que você sempre reparou, ou se a sua prolactina tá alta, que é o hormônio da produção do leite, pode às vezes sair uma secreção. Então, observa essa secreção está saindo com sanguinolenta, né, com um aspecto diferente ou amarelado. E também o que você vai observar, se há algum abaulamento, né? E por último, você vai se tocar, tá? Então a única coisa que eu peço para você fazer são dedinhos de piano, tá? Porque não adianta você apertar com muita força, até porque dói, incomoda, a mama é algo muito sensível. Então o que você vai fazer? Você pode fazer ou de frente do espelho, ou uma maneira mais fácil e rápida, tomando o seu banho, tá? Então você coloca a sua mãozinha aqui, ó, na nuca, pega os seus dedinhos de piano e você toca a sua mama, tá? Pega a sua mama e vai apalpando com o dedinho de piano para ver se você encontra algum nódulo. Encontrou? Calma, massageia o local, vê se realmente é um nódulo, porque às vezes pode ser uma glândula, tá? E no final você aperta para ver se sai alguma secreção. Agora o alerta, né? E agora eu senti um nódulo, tá? O que eu recebo de mensagem de mulheres que fizeram o autoexame, descobriram o nódulo e já se despediram da vida, tá? Primeira coisa, calma. A coisa mais comum é a mulher, por questões hormonais, desenvolver nódulos na mama. Digo a você, sabe? Só por curiosidade, pra você do outro lado aí se sentir um pouco confortável. Eu tenho nódulos mamários desde os 17 anos. Hoje eu tenho 49 anos. Sabe quantos nódulos eu cheguei a ter? Nas duas mamas, tá? Os meus nódulos são bilaterais. Eu cheguei a ter 13 nódulos, tá? Então, pela minha idade, o que aconteceu? Vou compartilhar com vocês. Enquanto eu era jovem, né, no ultrassom saía mesmo que era benigno, que era um hormônio de gordura, era um nódulo de gordura, tudo bem. É lógico que acima dos 40 anos começaram a ficar preocupados, né? Então eu faço o meu rastreamento, ele é diferente de vocês aí que não tem nódulo ou apenas tem 1 ou 2 nódulos. Eu tenho que fazer o rastreamento a cada 6 meses, tá? Então o ano passado eu passei por 4 biópsias, tá bom? Como eu descobri? Fazendo, tocando, eu senti que estava tendo um aumento e eu biopsiei 4 nódulos. Então eu fiz uma biópsia 1 a cada 2 meses. Esse nódulo foi retirado, foi mandado para biópsia e a boa notícia que eu não tenho câncer, tá bom? Eu tenho nódulos chamados fibroadenomas e existe alguns fibroadenomas, são nódulos chamados de nódulos complexos. O nome já diz tudo, né? Ele parece com tumor, mas ele não é. Então, por segurança, é biopsiado. Então, eu tenho um conselho para te dar. Achou um nódulo, acalma teu coração. Marca um mastologista, tá bom? Vai fazer um ultrassom, se precisar, vai biopsiar, porque não dá para afirmar se é câncer ou não sem biópsia. Então não coloque na sua cabeça, não sofra por antecipação. Então vimos que é possível sim você prevenir. É importante você que tá aí fazer o autoexame, tá? E eu digo mais, fazer um autoexame é um ato de amor, é um ato de amor próprio. Lembre-se nessa tarde que tudo que você consegue precocemente, a cura e a chance, tá bom? Eu espero de coração ter trazido para vocês informações super importantes nessa tarde, tá? E eu quero compartilhar algo importante com vocês. Gostaria muito que você fosse nesse QR Code que você tá vendo aí da Play, tá? Vai ter informações, então não perca as informações, tá? E eu quero agradecer esse momento gostoso que nós tivemos nessa tarde. Fique com Deus. Um beijo para vocês e cura e saúde. Boa tarde, gente.